Querido Deus, agradecemos pela oportunidade de estar aqui na Tua Santa Casa de Oração, meu Pai. Agradeço, Pai, por cada alma que está aqui presente e também, Pai, queremos pedir, Pai, por aqueles que não puderam, Pai, estar aqui neste momento, mas que o Senhor possa alcançar cada um, Pai, nos seus lares. O Senhor sabe o motivo, Pai, pelo qual eles não estão aqui. Senhor, também peço, Pai, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre o pregador desta noite e sobre cada um aqui também, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse início de semana, Pai. Que cada um tem suas lutas, suas dificuldades, mas que o Senhor possa, Pai, estar auxiliando e alcançando a cada um. Que o Senhor também, Pai, se faz presente no restante desse culto, Pai. Isso é o que te pedimos e agradecemos. Não por merecimento, Senhor, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. O meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Boa noite, igreja. Pode responder conforme eu perguntei. Boa noite, igreja. Se o líder já está a falar fraco aqui, meu Deus, eu vou falar que a igreja também é fraca. Então vocês nunca vão ver eu aqui na frente falando fraco quando eu estiver aqui na frente. Ok? Nunca vão ver. Ele vendeu o peixe dele aqui, falou da semana, do final de semana com Deus,
falou do Desbravadores, né? Tiveram um excelente final de semana. Eu também quero agradecer à igreja que ajudou no Geração 148, que o trabalho que nós fizemos este final de semana. E agradecer a todos os jovens, famílias que também participaram do Geração 148. Nós visitamos famílias na sexta-feira à noite. Nós fizemos o trabalho ontem, né? Troca a sua nicotina por uma vitamina. Foi muito legal. Nós fizemos ontem lá na Praça do Ostenac, não é isso? No Parigô, aqui, nos skatistas. Legal, muito bem. Fizemos ali já o pôr do sol e à tarde nós fomos lá no boliche brincar um pouquinho. Foi um sábado muito bom, muito abençoado. Agradeço a todos que participaram e também a igreja por ter ajudado. Muito bem. Também agradeço a irmã pela linda mensagem, né? Eu sempre falo, pessoal, nós temos que sempre agradecer os irmãos que preparam louvor, porque é uma mensagem cantada. Faz parte da adoração, né? E muitas vezes nós esquecemos que houve um preparo em casa também, né? Houve um preparo, houve um momento a sós com Deus, ele se preparando. E às vezes nós damos muita atenção para a mensagem falada. E se for possível de eu cortar o sermão para ouvir a cantada, eu faço isso. Porque também há um preparo. Muito bem. 2 perguntinhas. E vocês respondem se quiser. Eu não vou poder forçar ninguém mesmo, né? Mas pergunto para vocês nessa noite, e para você amigo também que está nos assistindo, que coração que você quer ter? Se você tiver que avaliar o seu coração nessa noite, você me responde, que coração que você pretende ter? Eu duvido nessa noite que alguém vai falar que quer ter um coração mau. Ruim. Hã? Levanta a mão, quantos quer ter um coração bom? Todo mundo, né? Quantos quer ter um coração ruim? Ninguém. Nem para ser transformado? Beleza. Mas é isso mesmo, todos nós queremos ter um coração bom. Mas afinal de contas, o que é um coração bom? Vocês querem ter um coração bom, mas o que é? Para quê? Como que é ter um coração bom? Não sabe? Um coração bom é para servir a Deus e obedecer a Deus. E o que mais? Humilde. O que mais que um coração bom? Coração alegre, coração para servir o próximo. Altruísta, legal. Isso, se eu perguntar para vocês o que é ter um coração ruim, vocês vão falar um monte de coisa. Não precisa nem perguntar. Então não pode ter medo de falar o que é ser um coração bom. Nós vamos estudar isso na Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar hoje o que é ter um coração bom. O que é sentir um coração bom. Almejar um coração bom. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13. Mateus 13, de 1 a 9. Talvez você olhando assim essa parábola, você não vai concordar muito comigo. O que essa parábola tem a ver com o coração bom? Mas nós vamos estudar e você vai chegar na conclusão que realmente essa parábola ela vai nos ajudar muito nessa noite a ter um coração diferenciado. Um coração bom. Um coração que agrada a Deus, um coração que agrada as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Pessoas que percebem a pessoa que tem um coração ruim, ela não quer ficar perto. Entendeu? Então, vamos procurar ter um coração bom. Então vamos lá, olha o que diz assim, ó. Eu só vou resumir aqui, ó. Jesus, ele estava na beira do mar, né? Jesus estava na beira do mar. De repente, sentado, de repente aquela grande multidão chegou por perto dele. E aí ele saiu dali, foi para um barco, sentou no barco. E ali ele começou a falar de muitas coisas. E uma das coisas que ele se destacou mais ali foi a parábola do... Qual?
semeador. E ele diz no verso 4 o seguinte: ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Aí no verso 5 ele diz o seguinte: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, ou seja, por ela não se aprofundar na terra, o que aconteceu com ela? Secou. Aí continua falando. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos lá. E aí ele diz no verso 8, 13:8. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a quanto? 60 e a 30 por 1. Demir, tem nada a ver com o coração. Se pararmos aqui, não tem nada a ver com o coração, né? Nada a ver? Nada a ver com o coração. Realmente, se pararmos com essa parábola aqui, ela não tem nada a ver com o coração, porque eu falei de coração bom, né? E aí, de repente, fala de semear. E uma caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram e morreu. Outra caiu à beira à beira da estrada, aí as aves foram e comeram. Nada a ver com o coração. Muito bem. A palavra do Senhor fala o seguinte: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então nós vamos avaliar essa parábola do semeador, não por que eu vou falar, mas o que a própria Bíblia, e aí perto vai mostrar. Olha, vamos fazer um paralelo. Talvez você já saiba, mas vai renovar agora. Você vai entender comigo que o verso 5 que você leu, o verso 4 que você leu, ele tem tudo a ver, olha para você ver, ele tem tudo a ver com o verso 19. Olha o verso 19, o que diz? E vamos avaliar, olha o que diz o 4, vamos de novo. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, o que aconteceram? Comeram, no verso 4. Agora, vamos acompanhar o verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata, e o que lhe foi semeado no coração, e o que foi semeado ao coração, este é o que foi semeado à beira do que, gente? À beira do caminho. Antes, é preciso que você entenda o seguinte: o que é semeado? Que semente é essa que está sendo semeada? Quantos aqui já foram agricultor ou já trabalharam em roça? Eu já trabalhei em roça há muito tempo. Já foi, irmã? Eu já trabalhei em roça por muito tempo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no amendoim. Sofrido. No algodão. Na cana. Cortei cana por 6 anos. Tive a oportunidade de colher laranja, carregar caixa de laranja. Tive a oportunidade de catar algodão. Quantos aqui já trabalharam na roça? Quantos aqui já plantaram milho? Quantos aqui já plantaram, soja? Soja, pode ser soja. Soja é mais máquina, né? Mas talvez você já plantou feijão, não sei, em casa. Ou você fez do seu terreninho, né? Ali uma hortinha ali. Mas você semeou alguma coisa. Então você sabe muito bem que ao semear, você tem que semear com o quê? Com as mãos. Mas se você semear e plantar qualquer coisa só com as mãos e não usar o seu coração, vou dizer uma coisa para você, viu? Pode até nascer, mas é difícil dar fruto. Porque a Bíblia fala o seguinte: tudo que faz de coração.
Mulheres, você vai lavar uma louça? Faz de coração. Homens, você vai passar roupa? Passa. Não passa. Passa, homens, ajuda lá. Me ajuda aí. Passa a roupa para ajudar as mulheres? Passa com o coração. Tudo que for fazer, faça com o coração. Então é o seguinte, essa parábola, ela fala de semear. Você sabe o que é esse semear que essa parábola está falando? Alguém me ajuda? A palavra de Deus, essa semeadura que fala aqui, e nós estudamos o verso 19, já ajudou um pouquinho a entender. É a palavra de Deus. Agora, me fala, semear aonde? Semear aonde? Sabe onde é o solo? Sabe onde é o solo? A semente é semeada no solo. E esse solo é aonde? Por isso que eu falei para vocês no começo. Neste caso aqui, o solo é o coração. Então a palavra de Deus deve ser semeada onde? No coração. Por isso que o verso 19 fala o seguinte, que a todos os que ouvem a palavra de Deus, que é o que nós acabamos de falar, e não a compreendem, vê o maligno e faz o quê? Arrebata. O que lhe foi semeado aonde? No coração. Queridos, por isso que eu falei para vocês, para ter um coração bom, qual é o primeiro passo que tem que ter nele? O irmãozinho aqui falou isso. A palavra de Deus. A palavra de Deus no coração. Agora, é o seguinte, se não cultivar a palavra de Deus no coração, querido amigo que nos está assistindo nessa noite, se não cultivar a palavra de Deus no coração, vem o maligno e arranca. Agora, como é que você cultiva? Como é que você vai cuidar de uma semente? Não precisa de água, tem que tomar um sol, precisa um pouco de sombra também, não é isso? Hoje, precisa um pouquinho, talvez até de adubo, né? E a palavra de Deus também, existem maneiras, não só dela ser plantada no coração, mas a maneira de regrar a palavra de Deus no coração, né? Porque se for de qualquer jeito, o inimigo arranca. Olha, na hora que eu estava estudando essa parte da Bíblia, me chamou muita atenção. Que mesmo que a palavra de Deus, se ela vir no teu coração, o inimigo arranca. E nós vamos aprender como é que ele arranca. Que autoridade é essa que ele tem que ele arranca. E agora nós vamos comparar a segunda parte da semeadura. O 5, para que você entenda o 5, que a outra parte ela caiu em lugar o quê? Um solo o quê? Rochoso. Rochoso e o que mais? Onde a terra era pouco o quê? Onde a terra era pouca e logo nasceu o quê? E logo nasceu, né? Por que ela nasceu rápida? Por que ela nasceu rápida? Porque a terra rochosa, ou seja, a semente dela não aprofundou, ela logo nasceu. Ficou sobre a terra. Qualquer um que passava, entendeu? Qualquer ave, qualquer coisinha que passava, arrancava. Porque ela não criou o quê? Não criou raiz. Agora vai juntando. A palavra de Deus, que é a semente, ela deve fazer o quê no nosso coração? Criar raiz. Se ela criar raiz, o outro verso falou, se não criar raiz, ele arranca. Mas aqui está falando agora que se ela criar raiz, ele não vai arrancar. Opa, está melhorando. Quer dizer então, se eu sair daqui hoje aprendendo a ser um semeador da palavra de Deus, primeiro em minha vida, se eu sair daqui com esse pensamento hoje, eu posso ter uma semana ótima, uma semana maravilhosa. Por quê? Porque Papai do Céu está me aprendendo hoje como semear a palavra dele em meu coração e não deixar que o inimigo arranca.
Então vamos lá. Por isso que ele diz o seguinte, que o verso 5, eu posso comparar ele com o verso 20. Olha para vocês verem o que diz no verso 20. Ó. O que foi semeado, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Epa, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando uma pessoa batiza, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como é que ela sai? O que a palavra falou ali? Ela sai com alegria. Por quê? Porque ela aceitou, porque ela conheceu a palavra, ela conheceu Jesus. Agora me fala uma coisa. Basta só isto? Basta só isso? Agora, por outro lado, eu pergunto, quantas pessoas vocês já ouviram e já viram, amigos, talvez até pessoas que vocês deram estudo, que eu dei estudo, que hoje não está mais na igreja? Por quê? E aquela alegria acabou? Por quê? E a palavra de Deus deixa aí, no 20. Lembra que eu falei para vocês que no 5 fala que ela não criou raiz? Então não é só o batismo. O batismo é um motivo de alegria, a festa no céu, a festa na igreja, mas se a palavra de Deus não criar raiz em minha vida, na sua vida, na vida da pessoa que aceita o Senhor como Salvador, não criar raiz, o inimigo vem e arranca. E aqui no verso 20 fala isso. E a pessoa fica com alegria. Mas olha o 21. Mas não tem raiz em si mesma. Em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Então é a palavra de Deus que está falando aqui, ó. Sendo antes de pouca duração. Aí, meu irmão, lhe chegando a angústia, a perseguição, as provas, porque quando você aceita o Senhor, o nosso Deus, não é ali o ponto final das provas. Ou é? Ali é onde começam as provas. Se você não pode levar uma pessoa aos pés da cruz e falar, olha, acabou o seu problema. Ali começa, seja bem sincero, ó, agora é que vai começar os problemas, mas você tem um Deus que pode te ajudar. Então, queridos, o que acontece? Quando vem as provas, quando vem a perseguição, quando vem as dificuldades, quando o irmão olha para você como um meio fechado, você fala, aqui eu não venho mais nessa igreja. Quando você começa a não se entender mais com o teu amigo, quando você vem de uma forma que não é legal, quando a pessoa chega em você de uma maneira legal para falar, você não está preparado para ouvir, agora você não aceita isso e você se revolta com a igreja, se revolta com o irmão, se revolta com o pastor, se revolta com quem te deu estudo bíblico e assim por diante você sai da igreja. E agora eu me pergunto, você sairia da igreja se a semente, que é a palavra de Deus, estivesse enraizada em teu coração? Não sai. Não sai. Entendo você se você querer ir em outra igreja, nossa, denominação, aqui não quero ficar mais, entendo. Mas se você sair da igreja, eu quero dizer para você, a semente, a palavra de Deus, não está enraizada. Então isso é quando uma semente ela é plantada num lugar aonde não cria raiz. Aí a palavra de Deus sai. E nós podemos então continuar aqui, ó. O verso, o 7, diz assim, ó. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e o que fizeram? Sufocaram. Nós podemos comparar ela com qual? Vamos ver se vocês já estão atentos aí no que vocês estão estudando. Nós vamos comparar o 7 com qual? Muito bem, então vamos lá. 22. Tá muito bom, estou ouvindo, tá ligado, estamos ligados na palavra de Deus. O que foi semeado entre os espinhos, olha aí, ó. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica o quê? Que palavra é essa que falou ali, sufoca? Sufoca a palavra
Ou seja, foi plantada, no verso 7 fala que foi plantado, né? E depois os espinhos sufocaram e impediram dela o quê? Crescer. E no verso 22 fala que foi sufocado. Mas o que foi sufocado? Hã? Mas com o quê? Com o que a palavra de Deus fala aí? Com as coisas desse mundo. Com as coisas deste mundo. Olha para você ver. Jesus usou essa parábola e depois ela revelou essa parábola para eles no passado, mas na verdade era para nós hoje também. Porque tem tudo a ver comigo e com você. Muitas vezes nós olhamos para as parábolas assim, ó. A parábola, ela é fácil de entender. Então é uma das coisas que eu não vou dar muita atenção. Mas se você começar a variar as parábolas e como ela é respondida depois, tem tudo a ver com eu e você. Por quê? Muitas vezes as coisas desse mundo não sufocam a palavra que foi plantada no teu coração e você começa a esquecer de Deus. Começa a duvidar. E agora ele está mostrando para você que a palavra, quando ela é plantada nesse solo, junto com os espinhos, e os espinhos crescem, ou seja, começa a avaliar você mesmo. O que na sua vida, o que no seu lar, o que na sua família é mais importante do que a palavra de Deus que te sufoca? É simples, é isso que a Bíblia quer dizer. O que tem mais importância para você? Ou seja, no meu tempo, o que é mais importante, o meu tempo com Deus ou as outras coisas que falou que o mundo oferece tem mais valor? E aí me sufoca. Quando eu parar para perceber, poxa, hoje eu não tive tempo para Deus. Eu não tive tempo para estudar a lição, eu não tive tempo para... Pois é, vocês estão percebendo que não é eu que estou falando aqui, né? Mas você está pensando, a irmã está falando. Tem muitas coisas. É TV, é internet. Então, eu queria que só que você pensasse. Mas se você está falando, melhor ainda. Você está entendendo? Aí o que acontece? Muitas vezes nós achamos que nós estamos sufocados com as coisas desse mundo. Não, gente. Não é nós. É a palavra de Deus que não existe. A palavra de Deus estando sufocada, já não vivo eu mais. Agora, quando a palavra de Deus é mais forte do que as coisas desse mundo, aí não tem para ninguém. Você está entendendo? Então, muitas vezes, quando as nossas vidas as coisas dão errada, quando está tudo dando errado em nossa vida, é porque nós deixamos as coisas desse mundo sufocar a palavra de Deus, que deve estar habitada em nosso coração. Então isso nós precisamos entender, é sério. Quando a Bíblia fala, é questão de vida ou morte, é questão de salvação. Né? Vamos lá então avaliar o último aí. O verso 8 do 13, capítulo 13. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Que eu posso comparar o verso 8 com qual? Com 23. Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, esta faz o quê? Frutifica e produza. De quanto? Não leu o 23. Leu o 8. Vai falar a mesma coisa. Só está de outra forma. Então a palavra de Deus, quando ela cai em boa terra, agora eu pergunto para você o seguinte. E confirmo. Cada um tem o coração que quiser. Todo mundo quer ter um bom coração. Foi o que vocês falaram, foi o que eu falei no começo. Mas avaliando a palavra de Deus agora, eu falo para vocês, cada um tem o coração que quiser. Cada um tem o coração que achar melhor. Se você acha que seu coração, do jeito que você está levando ele, está bom, fazer o quê? Se você acha que a maneira que o seu coração está te levando
Se é para o caminho de Deus, se a palavra que foi implantada no seu coração está te trazendo luz, esperança, vida eterna, se sente mais vontade de estar próximo de Jesus, amém. Mas por outro lado eu digo para você, querido amigo que está nos assistindo, a igreja aqui também, você quer um coração bom, foi o que você falou agora no começo. Mas esse coração bom que você está querendo, é realmente o tipo de coração que você está almejando? Esse coração que está batendo em você agora, está plantada a semente da palavra de Deus, que deve ser germinada em solo, onde tem que frutificar, primeiramente para você, depois para as outras pessoas? Em uma das cidades de Salvador, era mais ou menos assim, aquele horário, entre 5h30, 6 horas, aonde você não sabe nem se é dia ou se é noite. Em uma das avenidas principais de Salvador, essa história é verdadeira, e foi um pastor de São Paulo, e ele contou essa experiência. Era mais ou menos esse horário, quase dia, quase noite. Ele ia passando e ele encontrou um corpo de um jovem que havia sido atropelado. E ele ia atrás e à sua frente passaram vários carros sobre esse corpo. E ninguém socorreu. Ninguém quis ajudar esse jovem que havia sido atropelado. E ele chegou a passar também desse jovem que havia atropelado. Mas aí ele deu uma ré no carro e chegou ali, rapidamente, pegou esse jovem, colocou em seu carro e chegou até a cidade mais próxima. Assim que ele chegou à cidade, ele percebeu que já estava anoitecendo. E a coisa era tão séria que ele deveria parar no primeiro pronto-socorro que estava ao seu alcance. E ele foi ali, pegou esse jovem, todo ensanguentado, já estava fechando a recepção, levou esse jovem para o hospital ali, a recepção não queria atender, falaram que os médicos que estavam lá estavam de plantão, e que também não ia atender, porque uma condição financeira da cidade havia atrasado o salário dos médicos e a recepção já estava fechada e não poderia atender aquele jovem. E aí ele foi em outro hospital, desesperado, e ele levava esse jovem assim para as pessoas verem que o negócio era sério. Mesmo assim, as pessoas, os médicos e a recepção não atendiam. E ele foi no próximo, e o próximo também não atendeu. Ele foi no terceiro, e o terceiro também não ia atender porque já estava fechando, já era tarde e não tinha condições. Depois do quarto hospital que ele foi, ele voltou. Porque o único hospital que estava aberto, mesmo com salários atrasados, mesmo já fechado, mas existia gente na recepção, era esse. Mas aí já fazia mais ou menos 1 hora, com atraso de trânsito, isso e aquilo, já fazia mais ou menos 1 hora que ele havia voltado. E eu queria dizer para você o seguinte, quando ele voltou, ele começou a insistir de novo, olha, por favor, a única coisa que eu posso fazer é trazer esse jovem até aqui ao hospital. Se for preciso pagar alguma coisa para vocês, depois eu vou vir aqui, vou juntar com a minha igreja, vou vir aqui e nós vamos pagar as despesas que for necessária. E o hospital não quis atender. De repente, no corredor, passa um médico e ele vê aquela situação. E aí aquele médico é um dos médicos que também não estavam trabalhando por causa dos salários que havia atrasado, mas ele estava ali só para cumprir o seu papel. E vocês sabem que isso acontece de muito hoje, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Esse jovem que havia sido atropelado,
havia sido atropelado, que agora não mais estava precisando de um médico, porque ele morreu, ele faleceu. Esse jovem agora, quando eles perceberam que não tinha mais chance, agora eles resolveram atender. E aí foi aonde eles começaram a pegar os documentos do jovem, identidade, CPF, endereço, e foi levar para o médico. Quando eles levaram para o médico percebeu que aquele jovem era filho dele. E agora? Aquele jovem que o pastor levou enquanto havia vida, que foi o primeiro hospital que ele parou, ainda havia vida. Depois de 1 hora, foram atender, já havia morrido. Era o filho do médico que não prestou socorro por causa de condições financeiras. Agora eu pergunto para você, aonde está o seu tesouro? Ali está o teu coração. Aonde estava o tesouro do médico? Aonde estava? Pensa. Eu queria que você fosse para casa nessa noite, pensando, aonde está o teu tesouro? Porque ali pode estar o teu coração. E às vezes não precisa ser uma história verdadeira, mas tão chocante. Muitas vezes não perdemos a vida agora, mas podemos perder no futuro. Não sabemos o amanhã. Então, nessa noite, a palavra de Deus diz o seguinte: ela deve ser semeada no seu coração. E não há ave que vai comer. Não há espinhos que vai sufocar. Não há terra dura que não vai deixar de plantar. Porque a palavra de Deus, quando ela é verdadeiramente implantada no coração do ser humano, nem o animal que é capaz de arrebatar, que a Bíblia falou, nem ele é capaz de tirar. Que o nosso bom Deus possa plantar a tua palavra em teu coração. Que nós possamos sair daqui na certeza que a nossa semana vai ser diferente. Que a nossa semana vai ser uma semana verdadeira, de paz, uma semana de transformação. Porque a palavra de Deus falou no meu coração e no teu coração. Eu não poderia deixar você ir embora sem contar para você o que aconteceu com o médico. Ele não foi no velório do filho por vergonha. E o final dele foi estar internado em uma clínica psiquiátrica. Esse foi o final dele. Muitos amigos dele, ele tinha vergonha na hora de receber como visita. Sabe, queridos? Quando Jesus pede alguma coisa para nós, ele só pede o coração. Vai chegar um momento que, se não tivermos cuidado, nós vamos ter vergonha da presença de Deus. Simplesmente porque deixamos a palavra entrar em nosso coração, mas não sabemos cuidar dela. Então que não venha ser o meu, nem o seu. Desejo que isso de ruim aconteça. Mas que todos nós saímos daqui na certeza daquilo que você quis no começo. De ter um coração bom. Coração bom é ser semeado pela palavra de Deus. Coração bom é quando é semeado pela palavra de Deus e você divide aos outros. Se não for assim, o mundo prega, ninguém dá o que não tem, não é isso? O mundo prega isso. Você não pode dar o que você não tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Mas nós temos a palavra de Deus. Se até agora você não está semeando ela, você está brincando com ela em teu coração, de tirar, de colocar. Um dia coloca, outro dia tira. Cuidado. A palavra de Deus falou que se 1 hora sair é perigoso ela não voltar, porque o inimigo arranca. Então que Deus possa levar você para casa, na certeza que você vai ter um coração novo nessa semana. Um coração transformado. Grandioso Deus, a tua palavra falou em nossos corações. E aprendemos também como cuidá-la. Mas sempre precisamos do teu poder.
Sempre precisamos da tua misericórdia, porque somos falhos e pecadores. Muitas vezes esquecemos, muitas vezes nem sequer lembramos. Mas viemos aqui nessa noite, não só para ter um encontro contigo, mas sair daqui na certeza que esse encontro transformou a minha vida, transformou o meu coração. Então que possamos ir para casa, acompanhado pelos nossos anjos. Que possamos ter uma semana feliz, uma semana de paz, uma semana onde o Espírito Santo possa nos batizar cada dia. Para que possamos ter certeza, para que possamos ter a alegria de poder testemunhar dessa palavra, que é a tua luz, que é a verdade, que está em Jesus Cristo. Te agradecemos por mais uma noite, ó Pai. Te agradecemos por mais uma noite em estar na tua casa de adoração. Porque é aqui que encontramos forças, é aqui que encontramos poder para nos abastecer a cada dia. E assim podemos estar em pé, alegres no dia da tua volta. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.